Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre exortai-vos uns aos outros, exortação, algo premente para os nossos dias e que as pessoas não aceitam muito bem. Nosso texto para meditação é Hebreus 3, 12, 19. Nossa introdução, o termo exortação no grego para Kalel dá a ideia de chamar, invocar, suplicar. Romanos 12, 8. Esta palavra pode também ser traduzida como admoestar, confortar e exortar, 2 Coríntios 6, 1, 2 Timóteo 1, 6. Seu uso está ligado à motivação para agir. Em 2 Timóteo 4, 5, Paulo exorta Timóteo a fazer o trabalho de evangelista. Um fato curioso na Bíblia é que um dos personagens mais amados nas páginas do Novo Testamento, por possuir um coração bondoso e uma grande disposição a atender ao chamado de Deus para a sua vida, é Barnabé, cujo nome significa filho de exortação, Atos 4, 36 e Atos 11, 23. Vamos encontrá-lo exortando a igreja de Antioquia para que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque esta é a grande e urgente necessidade da igreja. A ela deve ser ensinado sobre a importância da permanência em Deus. Nesse estudo que nós vamos estar falando hoje, nós vamos considerar 4 aspectos da necessidade de exortação mútua na igreja. Primeiro, o caráter da exortação. A exortação na igreja tem que ser bíblica, doutrinária e em amor. Ela tem que ensinar princípios bíblicos aos membros de tal maneira que eles venham aplicá-los em suas vidas. Desenvolvendo na comunidade da comunidade cristã um verdadeiro e genuíno amor, Efésios 4,15. Alguns exemplos nos ajudarão a entender o caráter da exortação nas Escrituras. Primeiro, Paulo exorta as irmãs Evódia e Síntique a que pensem de comum acordo no Senhor, Filipenses 4,2. Possivelmente um desentendimento entre aquelas irmãs estava causando divergências e uma certa ansiedade entre outros irmãos na congregação, Filipenses 2,7. Daí o apóstolo pedir que deixemos a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Verso 7. Segundo, o escritor da carta aos Hebreus ensina aqueles irmãos que se exortem mutuamente, dia após dia, em todo o tempo, a fim de que nenhum deles fosse endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Hebreus 3,12. 3. O apóstolo do Senhor Jesus, Simão Pedro, exorta a todos os crentes a que vivam uma vida de obediência, santidade e amor cristão. 1 Pedro 1, 13, 22. Sempre que estivermos exortando ou sendo exortados, lembremos-nos de que verdades bíblicas devem estar sendo ensinadas e aplicadas às nossas vidas, para que toda a igreja seja edificada e o Senhor Jesus honrado. Segundo, o motivo da exortação. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses, contém 4 capítulos que são doutrinários, mas que ao mesmo tempo são exortativos. Paulo exorta os crentes quanto ao perigo da preocupação com a religião e não com Cristo. Como nas igrejas da Galácia, ver a epístola aos Gálatas em Colossos, o legalismo tomava o lugar de uma simples fé em Cristo, Colossenses 2, 16, 23. Sendo assim, podemos afirmar que o motivo da exortação é exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Colossenses 1, 13, 23 relata as preeminências de Cristo, seu direito de herdeiro, sua progenitura, seu poder criador, sua soberania, tudo feito para ele, prioridade antes de todas as coisas, senhorio da igreja e sua ressurreição. Quando a exortação mútua na igreja, primeiro, Cristo é reconhecido como Senhor e Salvador, segundo a Coríntios 5,17. 2. Onde ele rege, a vida será transformada, Filipenses 3, 17, 21. 3. Os olhos espirituais não são mais ofuscados, Efésios 1, 16.
O precioso fruto do Espírito é visto na vida de cada um, Gálatas 5, 22, 23. Assim, eis aqui o motivo da exortação, e assim devemos exortar uns aos outros no Senhor, para que o asceticismo, o misticismo, as observâncias religiosas, cerimônias e sujeição a ordenanças humanas não substitua a verdadeira confiança no Salvador. O propósito da exortação. Primeiro propósito. Quem exorta deve ter como meta maior apresentar todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 26, 28. Comentando este versículo, W. Grant, este diz: o apóstolo é meu alvo a demonstrar todo homem e ensinar todo homem para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Paulo trabalhou de acordo com a plenitude do Evangelho. Preocupou-se com todo homem e não meramente com os que já aceitaram o Evangelho. O pensamento do seu coração é que todo homem seja perfeito em Cristo. 2 Timóteo 3,17. Segundo propósito. Quem exorta deve ter como meta maior aplicar as verdades do cristianismo à vida dos crentes. Hebreus 3, 12, 19. Podemos aprender algumas lições práticas desse trecho da palavra de Deus, a saber, que um coração mau produz desavença e afastamento de Deus. Verso 12. B, que o pecado é enganoso, mas as exortações de nossos irmãos podem preservar-nos do endurecimento espiritual que o pecado traz. C, que o crente deve reter firmemente sua confiança em Cristo e assim ser seu constante companheiro na obra divina no mundo. Que todos os crentes devem recear qualquer coisa que possa resultar em endurecimento do coração. Versos 15 e 17. Que a descrença impede de entrar no gozo das promessas de Deus. Terceiro propósito, quem exorta deve ter como meta maior encorajar os cristãos em melhores condições financeiras a serem ricos de boas obras. 1 Timóteo 6, 17, 19. Notemos a exortação do verso 19, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Conheci um rico que foi interrogado como a sua riqueza influía na sua vida espiritual e respondeu: tenho Deus em tudo. Mas tarde ele perdeu todo o seu dinheiro e foi perguntado como era com ele agora. Respondeu: tudo tenho em Deus. Anônimo. Para pensar, se há somente um corpo, se há uma só esperança se há um só Senhor e se há uma só fé e um só Deus e Pai de todos, então há uma só família e devemos preservar sua unidade. Quarto, o resultado da exortação. Aqui temos uma exortação à humildade, à perseverança, à santidade, ao amor fraternal. O verdadeiro resultado da exortação mútua será concretizado pela mansidão e pelo altruísmo autênticos, dos quais o maior exemplo foi Jesus em sua vida terrena. Assim podemos dizer: primeiro, a exortação encoraja uma franqueza que retira a máscara e permite que o ego real apareça. Filipenses 4, 2, 3. A fim de tornar o ensino bíblico valioso, é preciso conhecer as preocupações e tensões de vida pelos nossos irmãos no dia a dia. 2. A exortação abre o caminho para o crescimento espiritual da igreja. 1 Coríntios 1, 2 e 10. Eu creio que uma das mais familiares experiências de crescimento espiritual na igreja é aquela encontrada no aconselhamento e alguém que possui um problema pessoal. 3. A exortação promove a santificação, que por sua vez traz submissão à vontade de Deus. Santificação na Bíblia significa separação para o uso exclusivo de Deus. Implica uma purificação tanto da alma como também do corpo. 1 Tessalonicenses 2, 13, 4, 1, 8. E gera uma mudança pessoal em nossa vida. 1 Pedro 1, 4, 15, 1, 14, 15 e 3, 15. A santificação gera uma atmosfera na qual podemos prosperar e ser saudáveis, assim como saudável deve ser a nossa alma. 3 João 2, 3. Deus é a essência da absoluta santidade, da bondade e retidão, sendo Ele o alvo por todo desejo de santidade, bondade, bem-estar e pureza, baseado na retidão. Conclusão. Gostaria de usar aqui a tradução da Bíblia Viva para que a palavra de Deus venha exortar-nos quanto à necessidade de estarmos atentos aos perigos que nos cercam
e não cairmos nos mesmos erros do passado. Ela traduz Hebreus 3, 12, 13. Assim, portanto, tomem cuidado com os seus próprios corações queridos, irmãos, para não virem a descobrir que eles também são maus, incrédulos e estão levando vocês para longe de Deus vivente. Falem diariamente uns com os outros a respeito dessas coisas enquanto ainda há tempo. A exortação sempre teve um lugar na vida da igreja, especialmente com a tarefa dos profetas cristãos primitivos. Paulo anima os filipenses a se exortarem mutuamente, Filipenses 2,11. Somos exortados como membros da igreja a abandonar o orgulho e a viver e servir juntos na unidade. A atitude da igreja deve ser igual à de Jesus, exortar em amor, Efésios 4,15. Será que sim? Será que é assim que exortamos uns aos outros? Gostaria de deixar com você nessa tarde, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.